noite, bom dia ou boa tarde, né? Não sabemos qual o horário que você vai estar assistindo, mas é com alegria, né, que a gente está aqui para falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem feito, sobre as maravilhas do Papai, né? Então nós vamos começar, antes de tudo, fazer uma oração. Você aí na sua casa, procure um local, né, mais tranquilo, e a gente vai estar fazendo uma oração agora, pedindo realmente o direcionamento do Espírito Santo, que seja Ele falando, né, nesse momento com a gente. Feche seus olhos, abaixe a cabeça, vamos estar orando. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial em que podemos sentar aqui, sabe, e conversar sobre o Senhor, sobre as suas maravilhas, sobre o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Obrigada, Papai, que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, que seja o Teu Espírito Santo falando com cada um em sua casa, que seja um transbordar do Senhor na vida de cada um e que cada palavra venha penetrar no profundo. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Mais uma palavra de vida e mais um momento em que a gente pode falar e aprender mais, né, sobre Deus, sobre o que Ele tem para as nossas vidas. O nosso tema é sobre consolidar para crescer. Nós temos falado, o pastor tem trazido essa palavra, esse tema, né, durante as celebrações, e a gente tem falado sobre isso. E a primeira coisa, né, que vem à minha cabeça sempre é entender realmente o que quer dizer, né? O que quer dizer consolidar? Consolidar quer dizer que devemos ser resistentes, firmes, estáveis, né? E aí nós cresceremos, nós vamos estar crescendo, firmes e estáveis, nós vamos estar crescendo. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, sobre estar consolidado para ter um crescimento, né? E quando eu paro para pensar, eu penso que isso não quer dizer que nós vamos ter ausência de problemas. Muitas vezes a gente acha que quanto mais se aproximar de Deus, a gente não vai ter problemas, né? Que vai ter tudo. Sim, a gente vai ter paz. A paz que excede todo entendimento, porque aí nós vamos ter cada vez mais a certeza de quem é que está indo à frente, né, dos nossos problemas. E não significa, né? Deus, Ele quer de nós maturidade, crescimento, intimidade. E aí eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre Hebreus 11. Eu amo essa passagem, eu acho linda, onde fala dos heróis da fé. E aí, muitas vezes, lá atrás, quando eu iniciei minha caminhada, eu achava que eram homens assim, né? Pessoas, homens e mulheres que, nossa... Mas eles são homens como a gente, não é isso? Como a gente. Então, assim, não significa que eles não tiveram lutas, que eles não tiveram problemas. Não significa, eles tiveram intimidade e relacionamento com o Papai. E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre Davi. Davi, ele obteve promessas. Em 2 Samuel 7, do 11 ao 13, Deus diz que estabeleceria o reino dele sobre o filho dele. E no versículo 16 diz que o reino dele permaneceria para sempre. Mas Davi pecou, ele adulterou, ele matou, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Em Atos 13, 22 fala que quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi foi obediente em cumprir os propósitos de Deus. Em Atos 13, 36 fala: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado junto com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Davi, ele cumpriu os propósitos de Deus. Davi errou, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Ele cumpriu os propósitos, ele cumpriu a vontade de Deus. E muitas vezes o grande problema é que nós não queremos que seja feita a vontade do Pai nas nossas vidas. A gente muitas vezes
age, né, como o filho mimado que quer, não, eu quero isso, eu quero isso. Davi, ele renunciou renunciou a coisas para fazer a vontade de Deus. E aí a gente vai falar de Josué também. Josué, ele assumiu sua posição como sucessor de Moisés e levou o povo a tomar posse de Jericó, derrubando os muros da cidade. Ele enfrentou medo, encarar a responsabilidade de ser sucessor de Moisés, imagina, né? No início do livro de Josué, Deus manda ele ser forte e corajoso, várias vezes, né? Sinal de que ele deveria estar atemorizado por tamanha responsabilidade, né? Imagina suceder Moisés, liderar o povo de Israel. E em Josué 7:10 fala o seguinte: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Josué estava abatido pela derrota de Israel por seus inimigos. E aí trazendo para a gente, né, quantas vezes nós ficamos abatidos, desanimados, e a luta tá tão grande, e tô numa peleja, e cadê? E não se resolve, eu tô orando, eu tô pedindo, e a gente se prostra, né? A gente fica abatido, a gente quer desistir. E ali a palavra de Deus para Josué foi essa: levanta, por que você está prostrado? Bora, vamos continuar. É isso. Então tem muitas vezes que a gente vai se sentir assim, e aí Deus fala assim: vambora, Rosane, vamos continuar. Quem mandou você parar aí? Vambora, vambora. Né? Quem mandou você largar a rede? Bora, vamos continuar. Isso mostra pra gente que Deus olha, né? Aquele momento que a gente tá meio, sabe, ai Senhor, eu não sei, tô esmorecendo, parece que tô perdendo a minha fé. Aí Deus falou assim: ei, parou, tô aqui, vamos junto. E aí a gente fala também, pode falar também de Moisés. Moisés também enfrentou os medos dele, né, as dificuldades dele na fala. Em Êxodo 3:4 relata quando ele tem um encontro com Deus na sarça, né, ardente. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele falou: eis-me aqui, respondeu ele. E aí, já em Êxodo 4:10, ele questiona a Deus. Quando Deus fala que ele iria libertar o povo, ele questiona a Deus. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Moisés enfrentou seus medos, questionou a Deus se não teria outra pessoa para ser enviada. Ah, mas não tem outro, envia, né, outra pessoa. E Deus falou assim, Deus falou que queria mandar o irmão dele com ele, mas ele foi. Moisés teve que enfrentar os medos dele, né? Com a fala. E às vezes a gente se depara, né, com essas situações. Eu, por exemplo, estar aqui, a gente soa, treme, fica... Mas eu acho que a resposta sempre para Deus deve ser: Senhor, tudo bem, eu estou em pânico, mas eu vou. Eu falo de experiência, até às vezes quando eu falo com as pessoas para fazer um momento de boas-vindas, né? Ou a oração, enfim, quando eu mando mensagem, tem gente que fala assim: ai meu Deus, lá vem a Rosane, e já a pessoa entra em pânico. Aí eu falo, já para algumas pessoas eu já falei: gente, é experiência própria minha. Eu entro em pânico, mas eu sempre falo: Senhor, eis-me aqui. Eu tô com medo, mas eu vou porque eu sei que não sou eu, é o Senhor que vai falar através de mim, vai fazer através de mim. E eu peço a Deus: Senhor, não permita que eu venha atrapalhar o seu agir, o agir do Espírito Santo através da minha vida. Então às vezes eu leio, eu amo muito, né, essa passagem também de Moisés, em que ele questiona a Deus, fala assim: mas Senhor isso, mas Senhor aquilo. Eu já fui assim, já questionei demais a Deus, e Deus falou assim: eu tô falando, é você, sabe, é você, Rosane. Então, assim, tá com medo? Vai.
sempre penso, não sou eu, é Deus através da minha vida, é Deus que fala através de mim, porque se não for, ele até fala assim, ou se não for o Senhor, não permita nem que eu vá, não é? E é isso, tá com medo? Vai assim mesmo. Abraão partiu em busca da cidade que Deus, né, havia lhe falado, mesmo sem saber onde ficava. Ele estava disposto a obedecer. E também em sacrificar, obedeceu em sair, né, quando Deus mandou, e a sacrificar também o seu filho Isaque, o filho da promessa, né? Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. 11:17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Abraão teve fé, Abraão foi obediente, mas Abraão também errou, né? Ele mentiu sobre a esposa dele, dizendo que era sua irmã, né? Em Gênesis 22. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Abraão, ele também teve, né, os erros dele, as falhas dele, mas Abraão, ele foi obediente. Abraão, ele teve fé, ele acreditou, ele esperou por tantos anos o filho da promessa, esperou por Isaque, e aí, depois de Deus ter dado a ele o filho, ele creu que Deus de alguma forma, né, ou ressuscitaria o filho dele, Deus providenciaria de alguma forma, mas mesmo assim ele foi obediente, ele creu e foi obediente a Deus. E às vezes, por coisas menores, a gente não obedece a Deus. Por coisas mínimas, imagina, eu sempre quando ouço alguém falar sobre essa passagem, quando eu leio, eu fico me imaginando, eu falo assim, gente, eu não sei, eu não consigo imaginar esse tamanha fé de pegar o filho e sacrificar crendo no que Deus faria. No que Deus faria, e por coisas menores, né? A gente deixa de acreditar no que Deus pode fazer, no Deus do impossível. Daniel fechou a boca dos leões, mas independente das circunstâncias, ele buscou santificação, não se contaminando, né, com as iguarias do rei. Em Daniel 1:8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel fez renúncias, né? E o resultado a gente vê na passagem, no versículo 17, que fala: quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. A consequência de uma vida de obediência, de busca de santificação, é intimidade, um relacionamento maior com Deus. É poder ouvir com clareza, sem ruídos, a voz dele falando com a gente. Muitas vezes a gente faz ou toma atitudes ou tem decisões erradas por não ouvirmos a voz de Deus. E isso é por não buscarmos, não é que Deus não esteja falando. Sempre quando eu penso assim, ai meu Deus, eu estou pedindo em oração algo a Deus, mas eu não estou ouvindo. A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Eu que não devo estar buscando como devo, eu que não devo estar com os meus ouvidos limpos a voz dele, ouvindo tantas outras coisas. E é tão simples a busca de intimidade com Deus. A gente não precisa fazer nada elaborado, né? É simples, a gente tem um acesso livre ao Pai. E nós temos também Noé. Noé construiu uma arca em que achavam que não serviria para nada, né?
Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Muitos achavam que ele estava louco, né? que Noé tá inventando, mas ele estava obedecendo. Obedeceu, ele acreditou, teve fé, creu em Deus e no que Deus havia falado com ele e obedeceu, foi obediente. O que a gente pode ver esses são só alguns, né? Hebreus 11 é lindo, é linda, a palavra de Deus é linda, né? Mas só alguns que eu trouxe. Mas eu vejo que o que a gente pode ver em comum em todos eles foi fé e obediência a Deus. Vontade, desejo de cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Muitas vezes a gente deixa de crescer porque desejamos satisfazer os desejos da nossa carne, a nossa vontade. E aí a gente não quer renunciar, não quer abrir mão das coisas. Para a gente caminhar em crescimento, a gente precisamos nos manter estáveis em nosso relacionamento com Deus. Sabe? Para isso a gente tem que ter uma vida de oração, jejum e leitura da palavra. Através da Bíblia a gente se alimenta e a gente pode entender o que papai quer falar com a gente, sabe? Isso é essencial para a nossa vida. A gente não fica sem falar com o marido, com os filhos, com o chefe no trabalho, né? A gente escuta, né? Quando a gente vê estatísticas de divórcios e a comunicação está ali nessas estatísticas. E é a mesma coisa com Deus. Se a gente não deixa de falar, né, não deixa de se comunicar com os que estão à nossa volta, por que a gente deixa de falar com Deus? A Bíblia é pura e simplesmente Deus falando com a gente. Eu quero ouvir a voz de Deus. Abra a Bíblia, vai ler. É Deus falando com a gente. E a gente vive, né, em esses tempos modernos de muita facilidade. A gente pode escutar, né? A gente pode ouvir a Bíblia. Beleza, adianta muito. Eu acho que é algo que abençoa muito a nossa vida. Por exemplo, se você vai para o trabalho dirigindo e pega horas de trânsito, vai escutando a Bíblia, mas isso não deixa de não deixa de que a gente tenha que tirar um tempo para sentar, pegar a Bíblia de papel. Lá em casa eu falo assim, minha mãe é velha, tem que ter papel. Não, a gente precisa. Pegar a Bíblia, sabe? Folhear, anotar, como o nosso pastor fala, anota. E eu tenho também um caderno, que aí eu leio, estudo, dali eu tiro, ou eu escrevo na Bíblia também, anoto. Tem algumas coisas que eu anoto na Bíblia e tem outras que eu tenho um caderno que eu anoto nesse caderno. Algumas coisas que Deus está falando, que Deus quer que eu mude, enfim, que eu anoto, que eu quero que fique, sabe? Separado, para em algum momento eu pego aquele caderno, muitas vezes para ler, para trazer a memória. Hoje mesmo eu estava falando com o Marcos, às vezes a gente precisa pegar os nossos caderninhos, as nossas coisas e trazer a memória, né? Tem momentos, né? Eu tô no carro, vou botar a palavra de Deus para escutando, ou tô em casa fazendo uma comida, palavra de Deus. Tem também, às vezes, mensagens, né, do YouTube. Tem um momento que eu boto lá, fazendo alguma coisa, eu boto para escutar. Mas tem um momento de eu parar, peraí. Já teve algumas mensagens de me mandarem, eu falei assim, não, essa eu vou ter que ouvir de novo, porque eu vou sentar e vou debruçar na palavra ali e anotar o que Deus realmente quer falar comigo e dar a minha 100% da minha atenção, da minha mente, para ouvir a voz de Deus, né? Para ter entendimento, para o Espírito Santo falar comigo de forma clara ao meu coração. A oração é um momento que a gente fala, né? É um momento gostoso de intimidade com Deus. E aí entra de novo, né, a questão da comunicação. A gente não tem como, né? Se a gente não gosta de orar, a gente não gosta de falar com Deus. Não tem como, sabe? A Bíblia, a gente abre, a gente escuta de uma forma clara Deus falando com a gente. E a oração
é quando a gente vai falar com o papai. A gente ali chora, a gente pede, a gente agradece, a gente se cala, né? Quantas vezes na oração eu fiquei ali caladinha, sentindo o afago de Deus, sabe? No colo dele. É isso. Outros momentos, teve momentos de eu só chorar, 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 chorar. E depois eu terminar tão aliviada, porque eu tenho certeza que naquele momento ali, Deus ouviu toda a minha oração através daquele choro, porque a palavra dele fala, né, que o Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis, né, as nossas petições a Deus. Então é isso, é o momento que a gente fala, sabe? Quantas a gente tem no Zap, o nosso grupo de oração, onde a gente bota ali os pedidos, quantas orações já foram respondidas, quantas curas nós tivemos ali, quantos testemunhos lindos. É através da resposta de oração. E na nossa igreja, é assim, a gente tem esse incentivo, né? Ninguém pode falar assim, nossa, mas eu não tenho. Não, tem. Tem muito incentivo. A gente tem a oração semanal, de segunda a sexta, de 8 às 9. Você acorda cedo, vai mais tarde para o trabalho, enfim. Ah, não estou fazendo nada, estou de férias. Vem para a igreja. Sempre vai ter alguém aqui, um líder responsável pela oração. E aí você se junta nesse clamor ao papai. De segunda a sexta, de 8 às 9. A gente tem o caderno de oração, que é mensal, que é tem o grupo no WhatsApp, você bota ali, olha, cada mês tem uma pessoa responsável, você bota, olha, Rosânio, hoje eu orei de 3 horas até 3h30, e ali vai sendo colocado. A gente tem a queima de pedidos, nós temos ali no nosso púlpito a taça onde as pessoas colocam os pedidos de oração, e ali depois, todo domingo, a gente tem uma escala, né? E aí vão 2 pessoas lá para trás e queimam esses pedidos e oram. A gente tem a consagração aos domingos às 7h30. Agora a gente está de recesso, né? Mas em breve vai estar voltando. Domingo 7h30. A oração, a consagração. Cada domingo um ministério ou uma classe responsável. A gente tem a nossa jornada de oração, que são 164 horas de oração. E a gente também tem a oração de paz, em que a gente vai para as ruas para orar pela vida das pessoas. Tem o café no ponto, em que, além de servir um café delicioso, ora-se pelas pessoas. Então, assim, é comunicação com o papai, é clamor com o papai, é oportunidade de orarmos juntos, mas a gente também tem que ter o nosso momento de oração no secreto com o papai, porque vai ser ali que ele vai falar com você, ali que ele vai revelar o que ele quer para a sua vida, o que ele quer que você mude, o que ele quer que você trate, é ali no secreto. É um momento de intimidade nosso, de bater papo, de sentar. Eu em muitos momentos eu pego, às vezes, agora nem tanto, porque eu estou diminuindo, mas eu gosto muito de pegar um cafezinho, pego a minha Bíblia, louvor e vou pro meu cantinho. Agora nem tanto o café, estou dando uma diminuída. Mas é um momento especial com o papai, sabe? E é isso. Jejum. O jejuar é matar, né? A nossa carne ali. Falei assim, não, peraí, quem tem que crescer é o Espírito Santo, não o desejo da minha carne. E os desejos, o crescimento da nossa carne impede da gente estar com o ouvidinho afinado para ouvir a voz do papai. Quando eu cheguei aqui na IBM, eu não tinha tanto entendimento a respeito do jejum. Fazia jejum, mas sem tanto discernimento. Hoje em dia eu jejuo, e além de ter tido experiências lindas com Deus a respeito de jejum, não só dos alimentos, mas de coisas, né? Que às vezes a gente tem, né, um período em que toda semana é um jejum diferente, que é o jejum coletivo, que é colocado, lançado, né, para a igreja. E tem o nosso jejum também que a gente faz, né, pessoal. Então, assim, de tirar coisas, às vezes a gente
redes sociais, às vezes filmes, séries, coisas que tomam um tamanho, uma proporção tão grande na nossa vida que atrapalham a gente se dedicar, que atrapalha a gente a estar tendo o nosso tempo de devocional. Tenho tempo para tantas coisas. Então, às vezes, a gente precisa tirar, fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum de rede social. Estou passando muito tempo no celular. Ok. E nesse tempo eu vou estar orando, vou estar lendo. É isso. O jejum faz crescer dentro de nós o Espírito Santo e diminuir, né, esses desejos da carne. No jejum também, a gente, assim como na oração, a gente tem o jejum, o grupo no Zap, em que a gente coloca ali, olha, estou jejuando tal dia, de tal hora até tal hora. Às vezes pode pensar assim, mas para que, né, isso? É controle, eu tenho que ficar falando? Não, esses grupos, eles ajudam, incentivam. Porque a gente olha assim, poxa vida, a Rosane, ela jejuou 3 horas. Poxa, então eu posso fazer assim também, eu consigo. Poxa, a Rosane está aumentando, poxa, eu consigo. É testemunho, a gente incentivar uns aos outros, porque a gente está caminhando juntos, então é um incentivando o outro, vamos embora, eu consegui, você consegue, vamos embora. É isso. A gente precisa mudar os nossos hábitos para ter estabilidade, para ter crescimento. É necessário mudanças de hábitos. E nem sempre é fácil, quer dizer, não é fácil. A gente tem, às vezes, hábitos adquiridos durante uma vida inteira. E aí, peraí, agora eu tenho que mudar. E aí a gente precisa pensar, precisa analisar a nossa vida, precisa ver o que tem que mudar, onde tem que mudar. Se a gente quer um crescimento, a gente vai precisar fazer renúncias. A gente vai precisar parar de alimentar hábitos que não são tão bons, para permitir o crescimento do Espírito Santo, o crescimento de Deus na nossa vida, para poder estar ouvindo a voz de Deus. E aí a gente precisa identificar qual é o seu real inimigo, o que está te atrapalhando na realidade. Às vezes a gente procura justificativas, né, em outras pessoas, culpados pela nossa falta de constância, pela nossa falta de crescimento. Mas eu não estou assim por causa disso ou daquilo outro. E na realidade, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós que não levantamos para orar, somos nós que não pegamos e abrimos a Bíblia para ler, somos nós que não conseguimos tirar algumas horinhas de jejum, somos nós que culpamos a igreja porque eu não estou tendo experiências com Deus. Somos nós somos o nosso maior inimigo. Sou eu que tenho que me levantar todos os dias cedo para estar orando, sou eu que tenho que buscar. Se eu não estou tendo experiência com Deus, se eu não estou tendo crescimento, ou se eu não estou tendo estabilidade, é porque a culpa é de quem? É minha, porque eu não estou buscando. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a vida que nós vivemos não é mais nossa, sabe? É viver a vida, nós já fomos crucificados em Cristo, então a gente tem que mortificar a nossa carne. Crescer em Deus significa ter uma jornada diária de renúncias em prol da santidade e da fé, em busca da santidade e da fé. É diariamente. Hoje eu estou renunciando a algo e amanhã, de repente, vai aparecer outra coisa em que eu vou ter que renunciar para poder buscar a santidade, para buscar crescimento em Deus. Há um tempo atrás, em orações, né, eu ia para Deus meio que me queixando, com muita reclamação, murmuração, mas Senhor, o Senhor não está vendo, olha, tá isso, olha a batalha, tá difícil, tá pesada. E aí Deus me falou de uma forma bem clara, teve um dia que Deus me falou de uma forma clara, não tinha dúvidas. Eu quero tratar você. E aí eu entendi que muitas vezes eu entrei ali no meu secreto para falar com o papai, mas para murmurar ou para reclamar
ou para falar o que eu queria ou o que eu não queria. E às vezes eu nem agradecia. Falei, Senhor, me perdoa. Eu tenho que, antes de tudo, agradecer, porque eu levantei, porque eu estou respirando. Obrigada. É isso. Sabe? Muitas vezes Deus quer falar com a gente, ei, peraí, mas a gente entra no secreto com reclamações ou com pedindo. E Deus quer só bater um papo com a gente e mostrar, olha, Rosane, você ontem ficou estressada, gritou com o Marcos, dá uma relaxada, seja uma esposa mais amorosa, mas a gente não quer ouvir isso. Quem gosta de ouvir isso? Puxão de orelha de Deus. Ok, Senhor, vou ser mais amorosa com meu marido. Não é? Ok, Senhor, eu briguei com os meus filhos. Não era dessa forma que eu tinha que ter agido. Muitas vezes Deus quer tratar a gente e a gente precisa se permitir ser quebrado, sabe, por Ele, para ser moldado. E é no secreto, é jejuando, é buscando em leitura. Eu comecei falando um pouquinho, né, de alguns, né, dos heróis da fé e de alguns, vamos dizer, alguns eu falei dos erros, né, que eles cometeram, erros, porque torna eles de uma forma da gente olhar, poxa vida, eles não foram perfeitos, eu não sou perfeita. Mas isso não quer dizer que Deus não queira um relacionamento comigo, não quer dizer que Deus não queira me moldar, não quer dizer que Deus não queira trabalhar no meu coração. E aí, como é que a gente pode buscar esse relacionamento? A gente falou em oração, em jejum. E foi isso que esses homens fizeram. Eles tiveram um relacionamento com Deus. Eles tiveram intimidade com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Olha que lindo isso. Em Tiago 2,23 diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Que lindo, lindo, lindo. É isso que a gente encontra, sabe, na palavra de Deus. Ele falando com a gente, mostrando, ei, Rosane, continua assim. Vai. Ei, Rosane, não tem problema. Você hoje não foi tão bem, mas não tem problema. Eu sei que você deu aquela desanimada, mas bora. É isso. E eu entendo isso de que consolidar, que crescimento em Deus é relacionamento, é intimidade com o Abba. E é o beabá, né? É básico, é a oração, é jejum, é palavra, é buscar, é ouvir, deixar ser consertada por Ele. É isso. E a nossa igreja oferta isso assim, né? Ao ensinamento da palavra, à oração, ao incentivo do jejum, sabe? A gente encontra, olha, eu estou jejuando, vamos junto nessa. Às vezes a gente, poxa, hoje eu estou tão triste, vamos estar juntos em oração. Né? No grupo de oração, às vezes, olha, gente, ora, porque o fulano, o ciclano e tal, cirurgia e tal, e a galera, vamos embora orar. É isso. É intimidade, relacionamento com o papai. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, falar um pouquinho, né, sobre a maturidade, sobre crescimento. Espero que, de uma forma muito especial, o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês. A gente tem as nossas programações na igreja, aqui as celebrações aos domingos, né, 9 da manhã às 18 horas. Quarta-feira nós temos celebração às 19h30. Alguns ministérios estão de recesso, mas já vão estar voltando, né? Que nós temos escola ministerial, temos células, o Reino Kids, mas já vai estar tudo retornando. A nossa oração semanal tá a todo vapor, de segunda a sexta, de 8 às 9. É só chegar aí para estar orando e a gente vai ficar muito feliz de estar recebendo vocês. Venham participar das nossas celebrações, venham ouvir o que Deus tem para falar no coração de cada um. E que Deus esteja abençoando, né, o lar de cada um. Vamos estar orando agora para encerrar? Paizinho, obrigada, Deus. Obrigada por esse momento tão especial em que podemos conversar um pouquinho, sabe, do que o Senhor quer falar conosco,
do que o Senhor tem falado comigo. Obrigada, papai, obrigada por esse momento. Que o Espírito Santo esteja, sabe, no lar de cada um agora, sobre o coração de cada um, a vida de cada um. Às vezes, Senhor, passamos por momentos tão difíceis que parece que não vemos o fim da jornada, ou parece que a nossa vida está tão atribulada que perdemos até a fé, Senhor. Nos perdoa, papai, queremos poder estar com os nossos ouvidos limpos para ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença de uma forma especial, ser com o lar de cada um, Senhor, que seja a atmosfera dos céus na vida de cada um, Pai, no lar de cada um. Que seja a Tua presença, que seja o Teu mover, que seja o Teu agir, Senhor. E que possamos, ó Deus, dia após dia, buscar cada vez mais relacionamento e intimidade com o Senhor. Queremos, papai, exalar o Teu bom perfume. Queremos, ó Deus, poder passar, ó Deus, e as pessoas desejarem conhecer esse Deus, esse Pai maravilhoso que o Senhor é. Continua, Deus, falando aos nossos corações. Muito obrigada, papai, por esse momento. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Fiquem com Deus.